Dor na coluna é coisa só dos mais velhos? É não, meu amigo, pode chegar para qualquer um. A gente conversou com um agente de viagens, o Paulo, que começou a ter crise de hérnia de disco aos 24 anos. Hoje, aos 28, a salvação da vida dele é a fisioterapia. Uma dor paralisante. É assim que esse agente de viagens descreve o que sentiu no final do mês de junho. Eu estava caminhando com minha mãe no domingo, foi o último domingo de junho. A gente caminhou sexta e sábado, mas no domingo a gente não conseguiu nem chegar na metade. Eu comecei a sentir uma dor muito forte e aí tinha alguns estabelecimentos próximos e o primeiro que eu entrei foi uma farmácia e eu me deitei logo no chão porque eu achava que era a melhor posição que eu ia ficar, então, e não senti dor. Mas assim, eu senti muita dor, ela irradiava da coluna para a perna esquerda. E minha mãe no dia disse que eu fiquei com os lábios brancos, enfim, eu realmente fiquei tonto, então é uma dor, assim, indescritível, assim. Essa foi a primeira crise de hérnia de disco que ele sofreu. Mas o problema de Paulo começou quando ele tinha 24 anos, mas nunca cuidou da saúde como deveria. Eu fiquei surpreso e sabia que era um pouco porque eu também não tinha hábitos assim, de fazer exercício e tudo. Era por sempre trabalhar sentado, então me surpreendi um pouco porque realmente achava que era doença de quem tinha uma idade mais avançada. Durante a crise, ele se consultou com 3 neurologistas e precisou mudar alguns hábitos para enfrentar a doença. Como agente de viagens, ele chega a passar até 8 horas sentado, mas a cada 40 minutos faz um alongamento para prevenir as dores. E a fisioterapia também entrou na rotina. Hoje em dia eu tenho que ter o cuidado na postura, assim, para sentar, porque geralmente as pessoas altas sempre têm a tendência de ficar relaxada. Então, o correto é ficar sempre a postura ereta. No trabalho, como eu trabalho 8 horas por dia sentado, então o correto é a cada 40, 50 minutos se levantar e fazer alguns exercícios, então, e não parar de fazer exercício. E a gente chamou aqui o médico ortopedista Leonardo César para bater um papo com a gente sobre coluna, doutor. Doutor, esse caso aí de Paulo não tem cura? Boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Paraíba. Olha, não é que não tenha cura, tem tratamento. O tratamento é o que ele falou na reportagem, né? Então precisa de uma vida saudável, de exercício físico, de fisioterapia, no caso que ele está fazendo. A acupuntura pode ser lançada à mão, analgésicos. Mas o mais importante de tudo foi também o que ele falou, evitar atingir, ter essa hernia de disco, né? Entendi. Então, falando em problemas na coluna, a nossa estagiária aqui da TV Paraíba, Anne Costa, trabalha comigo, tem 23 anos, super jovem também. Ela tem problema de escoliose, sente muita dor e quer saber o que é que pode fazer. Olha, escoliose é uma coisa bem complexa. Realmente tem que ver, tem que avaliar para ver qual grau. É uma coisa que tem que avaliar no consultório, para ver o grau da escoliose. De forma geral, a maioria, disparado, também o tratamento se enquadra na exercício físico, uma vida saudável, principalmente supervisionada. Um educador físico, um preparador físico, acompanhado também pelo médico. Então é importantíssimo isso, ter uma vida saudável, fortalecendo a musculatura, tanto lombar, torácica, abdominal, melhora essas dores. Dá para ela conviver, então, bem com a escoliose? Dá para conviver bem. De forma geral, são poucas as escolioses que são tratamentos cirúrgicos. O uso de colete também são poucas, mas tem que definir de acordo com raio-x, tomografias em consultório. A maioria precisa desses tratamentos. Eu já ouvi falar que o Pilates, ele é um bom fortalecedor da musculatura, né, da coluna, é verdade? O Pilates é fantástico. Tanto ele tonifica, ele fortalece a musculatura, que é exatamente o principal intenção da gente de melhorar a hernia de disco. Então é fantástico ele, que além do alongamento, fortalece a musculatura. Perfeito. Agora, doutor, para prevenir essas dores, a boa postura, né, ficar sempre assim, isso previne ou não? É um dos fatores apenas. Hoje em dia, quem não tem no tema, faz parte do tema, mas é uma curiosidade, tem crianças que têm hernia de disco, também tem crianças, adolescentes. Então a maioria é assintomática. Em torno de 90% não precisa de tratamento cirúrgico. Então o que precisa é ter o tratamento. A partir do momento que tiver dor, fazer o tratamento conservador, que é analgesia, fisioterapia, acupuntura, exercício físico acompanhado, que é o principal, chamar a atenção, repetindo mesmo. Na academia, pode ser o Pilates com o fisioterapeuta, mas fazer alguma coisa. Acupuntura para tirar as dores, natação, qualquer coisa, qualquer atividade física. O senhor falou crianças tendo hernia de disco, isso pode ser hereditário? Tem um traço hereditário da hernia de disco também. E junto com a obesidade, que foi um dos temas, né? A obesidade. Hoje em dia temos muito movimentos repetitivos,
se abaixando com má postura. Então temos que mudar muito esses hábitos para melhorar e não ter crise de hernia de disco. Doutor, eu, Denise Delmiro, quando eu passo muito tempo em pé, ou quando eu passo o dia para andar muito pela rua, em vários locais, quando chega o final do dia, sinto uma dor terrível aqui no fim da coluna. O que é que pode acontecer por causa disso? Como é que dá para aliviar essas dores? Denise, assim, a hernia de disco a gente vê com sintomas. Não dizendo que você tem, mas muito provavelmente você tem alguma coisa já, é normal, todo mundo tem. Sendo que é assintomática, a maioria das pessoas. Então o que precisa é ter uma vida saudável, uma vida regrada, uma alimentação boa, um exercício diário, que eu acho que você faz, né? Então, provavelmente. Então precisa ter uma atividade física boa, principalmente acompanhada, ter uma qualidade de vida boa, evitar as comidas pesadas. Então é tudo um equilíbrio de muitos fatores. Todo um conjunto de fatores, né? Exato, é multifatorial. Então você melhorando a alimentação, melhorando o exercício, sendo bem orientado. Também não adianta ir para a musculação, por exemplo, sem a orientação e puxar errado, puxar ferro errado. Que aí você vai adquirir e vai ter a patologia com dor, que é o que temos que evitar. Verdade. Que é o caso que a gente viu da reportagem. A dor é horrível e ninguém merece, realmente. Doutor, muito obrigada por sua participação. Tem mais assuntos sobre isso, claro, mas fica para a próxima vez, tá certo? Eu que agradeço, Denise Paraíba. Obrigada.